Hoje a gente vai falar de uma chave importante para a questão do autocuidado quando se é vítima do assédio moral, que eu chamaria de chave da integridade ética. Em termos gerais, o que se trata essa chave? Se trata o seguinte: o assédio moral, muitas vezes, ele é o momento onde você se vê no limite da sua profissão, no limite da sua relação com o emprego, com o trabalho. Em que sentido? Porque é nele que você é jogado num determinado abismo. Que abismo? O abismo de se imaginar, pelo menos se imaginar, fora desse trabalho. Ou seja exonerado, seja pedindo demissão, seja, enfim. É o momento em que você é confrontado com a possibilidade de que sua vida não se resuma a essa situação. Não que isso vá acontecer necessariamente, mas esse exercício de imaginação é importante, principalmente para lidar com a ansiedade, com a culpa, com a depressão. Não que pessoas que desenvolvem esse tipo de patologia psíquica sejam pessoas fracas, não, muito pelo contrário, são pessoas humanas, né? E quanto mais humanos nós somos, mais nós sofremos em relação à experiência do assédio moral. Mas é importante, talvez, nos enxergarmos diante dessa angústia, que eu acho que ela pode ser o divisor, né, entre os que sucumbem, né, ou seja, caem, adoecem, né, no sentido de que não conseguem se enxergar fora daquele emprego, fora daquela profissão, e, portanto, a vida está, de alguma forma, reduzida àquela expectativa, muitas vezes, né, romantizada de como seria o trabalho, daqueles que conseguem dizer o seguinte: não, eu estou defendendo a minha integridade ética, e se a instituição me colocar para fora, o problema é da instituição, não sou eu, porque eu vou até o fim defender a minha integridade ética. Você consegue entender? Porque a vítima do assédio moral não é necessariamente aquela pessoa a melhor da profissão, a pessoa exemplar, que causa inveja. Não, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, é a pessoa que defende a sua integridade ética, né? Aquela pessoa que não obedece simplesmente por questão de autoridade, mas pede razões, né? Pede consciência, pede esclarecimento, e isso incomoda aqueles que querem exercer o poder pura e simplesmente a partir da autoridade do medo, né? Então, essa consciência que você pode associar aí ao estoicismo, né? Embora o estoicismo hoje em dia esteja muito mainstream, muito, vamos dizer assim, talvez deturpado, né? Com a espécie, não é uma criação de uma insensibilidade ao sofrimento e ao problema do assédio moral, mas é uma consciência de que se está defendendo a sua integridade ética até o fim, não importa. Entendeu? Se o mundo, se o sistema, se a cultura, se a unidade escolar, se a instituição pública não reconhecer isso e agir com injustiça, você ter aquela consciência de que fez o certo pelo certo, né? Como diz por aí. E isso é muito importante, esse exercício de pensamento, para que você recobre forças para enfrentar o assédio moral. Porque boa parte da perca de força que nós temos em relação ao assédio moral é quando esse pensamento de que nós dependemos daquela instituição, de que nós dependemos, que nós somos incapazes de nos reinventar sem aquele trabalho, é esse tipo de estrutura que reforça o poder do assediador moral, o poder da estrutura assediadora dentro da nossa psique. E o trabalho mais fundamental do assédio moral é no nosso psiquismo, né? Porque nós precisamos nos manter em pé para enfrentar o assédio moral, né? Então, uma das questões centrais é esse autocuidado. E esse exercício ético, essa reflexão, essa imersão no abismo de: e se eu sair daqui? E se eu for exonerado? E se eu perder tudo? E você enxerga o quê? Que a sua integridade, ela permanece inabalável, que você é capaz de se reinventar e que talvez sua vida até melhore, né, se você sair daquele lugar, daquele tipo de situação, né? Então, muito cuidado com isso. A ansiedade e a depressão criam cenários catastróficos e talvez a raiz deles estejam numa espécie de pensamento secreto de que nós dependemos e de que nossa vida só existe nessa direção, nesse lugar. Obviamente que você pode continuar aí a vida toda e superar o assédio moral, ir para outra unidade, mas
fica como exercício do pensamento, no sentido de quanto mais, vamos dizer assim, independente psicologicamente, existencialmente, eu puder me imaginar dentro dessa estrutura assediadora, né, ou dentro dessa unidade assediadora, mais forças eu posso ter para continuar em pé e enfrentá-lo, né, porque eu não estou dependente, eu não estou resumido a essa instância. Você consegue entender? Então, o consolo da defesa da integridade ética é uma estratégia fundamental de autocuidado em situações de assédio moral. Tá claro? Compartilhe esse vídeo, comenta, curte para fortalecer o combate ao assédio moral, sobretudo na educação pública.